Olha nós aqui outra vez. Bom, é bom vê-los aqui. E antes de começarmos a VEB, eu preciso me desculpar porque, como vocês puderam ver, algumas vezes o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Semana passada eu tive um problema de saúde repentino, inesperado e bastante grave, uma hemorragia estomacal que me obrigou a ficar 4 dias internado, tomando sangue para recuperar o sangue perdido. E estava tudo bem ontem para eu vir, quando um parente próximo acabou falecendo e a família tem só mulheres. Isso não é nenhum desmerecimento por ser só mulheres, mas foi uma morte muito impactante. E eu acabei tendo que fazer aquelas coisas que ninguém gosta, mas que é necessário fazer, que é liberar corpo de hospital, ver funerária, essas coisas assim. Então eu lamento muito. Nos dois casos esteve completamente fora da minha vontade, do meu alcance de resolver. Mas a gente está aqui hoje, em tempo hábil ainda, para trabalhar a unidade 2, e eu espero que a gente possa ter uma ótima VEB, apesar de menos gente ter se animado a aparecer para partilhar conosco hoje. Bom, nessa VEB, o que eu quero tratar? Em primeiro lugar, como Marx via o processo histórico. Essa é a questão central. E em segundo lugar, avaliar um pouquinho a teoria dos modos de produção de Marx. Esses dois momentos são fundamentais para que a gente possa compreender aonde especificamente se deu a influência de Karl Marx na historiografia. E para isso a gente vai precisar trabalhar alguns conceitos. Pode ser que não seja uma aula tão leve, mas é uma aula extremamente necessária. A primeira coisa que eu preciso de vocês hoje é que vocês estejam, se possível, com o livro da disciplina em mãos. Lá no livro da disciplina, lá no fundo, na página 119, tem um textinho pequenininho, que é um pedaço de um prefácio, do prefácio que Karl Marx escreveu, a introdução crítica da economia política, tá? E eu acho que a simulação, a configuração, a expressão mais sintética e também mais compreensível do que Marx entendia por sociedade, por consciência social, do que para ele eram os elementos básicos que movem a sociedade e que encaminham a sociedade para momentos de estabilização de um determinado modo de produção, mas também são as mesmas forças que encaminham a sociedade para um processo de ruptura com um determinado modo de produção. Processo esse que para Marx é um processo social no sentido amplo e não um processo apenas econômico ou apenas político. A economia e a política não são o processo revolucionário, são o fim do processo revolucionário. O processo revolucionário é um processo que se dá pela transformação da superestrutura social, nós já vamos ver esses termos todos, e que mudam a forma de uma sociedade pensar a si própria, organizar a si própria, estabelecer relações qualitativamente diferentes
de produção da sua vida material. Ou, se a gente for usar o linguajar marxista, do seu modo de produção da vida material. Então, na primeira parte, eu quero trabalhar esse textinho do Marx, do prefácio, a introdução crítica à economia política. É um texto aparentemente denso, mas que, se a gente trabalhá-lo com cuidado, ele deixa as coisas muito claras. Tá? E depois, num segundo momento, eu vou querer digredir um pouco com vocês sobre modos de produção. Alguns alunos estão preocupados com a atividade desta unidade, onde eu pergunto quais são, para Marx, os fatores que agem no processo revolucionário. A resposta vai estar justamente nesse momento que nós vamos trabalhar agora. Está claro para vocês até aqui? Então, nós vamos trabalhar inicialmente para Marx o que é o conceito de sociedade, o conceito de consciência social, como a sociedade se organiza e quais são os agentes que interferem nessa organização da sociedade e como a mudança social, que para Marx tem o nome, para nós também, tem o nome de revolução. Se tiver claro até aqui, por favor, deem um ok. Beleza. O Marx começa o prefácio, a introdução crítica à economia política, que é um livro que ele edita em 1859, dizendo assim: o resultado geral a que cheguei e que, por sua vez, obtido, serviu-me de guia para meus estudos, olhem a importância disso. Já é uma obra da maturidade de Marx, e ele diz o seguinte: eu cheguei a algumas conclusões, e essas conclusões, elas são a baliza, o guia, que vai conduzir os estudos, tá? E ele coloca resumidamente assim: 1. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Então, o primeiro ponto, que é muito claro para Marx, é que a existência social, ela não é definida pelo indivíduo em si, mas sim pelo indivíduo em relação com os outros. Não é o indivíduo que é portador de uma consciência autônoma, pessoal, própria, independente do meio que o cerca. Para Marx, a produção da existência não se define pelo biológico, pelo mental, pelo cerebral. Para Marx, a produção da existência do homem, ou seja, a consciência possível que o homem pode ter de si próprio, depende do seu meio social. Isso está claro para vocês? Para Marx, a produção minha como ser humano, de cada um de vocês como ser humano, depende diretamente das relações que nós estabelecemos em nossa vida social. Por favor, relação não é namoro, casamento. Aliás, no horizonte de Marx, essas relações são basicamente de nível produtivo. É como nós nos organizamos para prover a nossa subsistência, como é que nós trabalhamos, enfim.
Ora, essas relações não são criadas por nós. Elas já existem. Nós nascemos numa sociedade, quando nós surgimos, quando nossa mãe nos dá a luz, nós já surgimos numa sociedade que tem um conjunto de relações. E nós crescemos, e o nosso processo de amadurecimento intelectual deveria, às vezes não é, mas deveria ser o processo de consciência das relações às quais nós estamos submetidos. Só que essas relações, ao contrário do que pensa o pensamento individualista tão em voga hoje, elas já estão determinadas. E elas são necessárias. E elas não dependem se a gente as acha boas, as acha ruins, se a gente gosta ou não gosta delas. Elas estão postas e pronto. No calor desse estúdio onde eu estou agora, minha primeira vontade era tirar a roupa. Mas as relações determinadas, necessárias e independentes da minha vontade, dizem que um professor deve ter decoro e não apresentar sua videoaula pelado. Mesmo que eu fique suando aqui. Mas isso é irrelevante porque há uma relação determinada, independente da minha vontade, e que cria um paradigma necessário. Ou seja, as pessoas não expõem seu corpo em público, a não ser em ocasiões especiais, ou como uma espécie de transgressão, como algumas webcams que estão espalhadas pela internet aí podem bem resolver, mas no ambiente acadêmico nunca. Perceberam como é que funciona? A gente tem as coisas. Só que são essas relações que nos dão também os limites da nossa consciência. O que quer dizer que nós só temos consciência daquilo que nós conseguimos apreender como fruto das relações sociais no ambiente onde estamos inseridos. Marx chama essas relações de relações de produção. Vejam, não confundam com relação de produção apenas como trabalho. Para Marx, as relações de produção, elas não produzem riqueza, elas produzem a sociedade. Vou repetir. Para Marx, as relações de produção não se definem porque elas produzem riqueza, mas sim porque elas produzem uma determinada consciência de sociedade. Vera, eu já te respondo isso. Me dê só um minutinho, querido. Eu conto com a tua boa vontade por mais um minutinho para eu te responder isso, tá ok? Eu queria que vocês me seguissem nessa jornada. O que Marx está dizendo? Que nós vivemos em sociedade. E que nós produzimos a nossa humanidade, a nossa identidade, a nossa personalidade, até a nossa individualidade, num ambiente coletivo. Lembram o Aldous Huxley, que dizia: nenhum homem é uma ilha. A questão não é se o homem vive sozinho ou não vive sozinho. A questão é que nenhum homem é uma ilha, porque a identidade humana é impossível de ser construída individualmente. Ela só pode ser construída relacionalmente. Vocês percebem que eu digo, eu sou um ser humano. Mas eu sou um ser humano
Porque eu olho para os outros seres humanos que me cercam. E quando eu olho para eles, eu digo, opa, eu sou igual a eles. Então eu sou um ser humano. Mas ao mesmo tempo que eu estou olhando para eles e dizendo eu sou igual a eles, logo eu sou um ser humano, eles também estão olhando para mim e também se espelhando em mim e dizendo, opa, eu sou igual a ele, então eu também sou um ser humano. Isso está claro para vocês? Vera, eu continuo pedindo a tua paciência por mais um pouquinho para te responder. Tá? No momento que a própria condição de humanidade do ser humano se constrói através de relações, porque vocês percebem que quando eu digo, e nós dizemos com uma naturalidade impressionante, eu sou um ser humano, há um metadiscurso nisso. Porque se eu sou um ser humano, eu não sou todo o resto. Eu não sou cachorro, eu não sou vaca, eu não sou grama, eu não sou árvore, eu não sou peixe, eu não sou pedra, enfim, eu não sou um fantasma, eu não sou o que quer que seja. E para Marx isso é fundamental. Por quê? Porque toda identidade, na visão do materialismo histórico de Marx, se constrói dentro de relações de produção da vida material, da vida concreta, que são socialmente determinadas, necessárias e independentes da vontade individual. O que Marx está querendo dizer é aquilo que Belchior, de uma forma poética muito bonita, numa música antiga, já que fez mais sucesso com a Elis Regina do que com o próprio Belchior, que tem o fim da música, eu não vou dizer a música inteira, mas ela é linda, e o fim da música diz que a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. E você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você percebeu o que Belchior está querendo dizer nessa passagem da música? Que as relações que orientavam as vidas dos nossos pais são as relações que orientam a minha, a nossa vida. Em outro momento, na mesma música, Belchior diz, mas eu sei que quem me deu a ideia e a consciência de uma nova juventude está lá em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Percebem? Ele coloca que mesmo que eu mude, mesmo que eu seja rebelde, ele escreve isso nos anos da rebeldia, que são os anos 70, mesmo que eu mude, mesmo que eu seja rebelde, mesmo que eu seja iconoclasta, que não queira deixar pedra sobre pedra, o fato, queridos, é que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. O fundo do pensamento de Belchior é o começo da teoria de sociedade de Marx. Natasha, isso vem num segundo momento. Tanto você... Opa, agora correu, eu não vi quem foi a outra pergunta, desculpe. Vocês aguardem um pouquinho, porque eu não gostaria de atravessar colocando elementos que vêm depois na sequência. Eu vou te responder com certeza absoluta
o papel do Estado quando nós falarmos adiante de forças produtivas e relações de produção, tá? Me dá só um minutinho, por favor, porque se eu falar agora vai entortar o raciocínio. O que é fundamental é que a gente compreenda a dimensão relacional como determinante da sociedade. Ou seja, a sociedade se compõe da forma pela qual as pessoas estabelecem as relações entre si. Marx diz daí, indo adiante, essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das suas forças produtivas naturais. Agora Marx está dizendo o seguinte, em última instância, lembram a célebre frase que é atribuída a Marx, o econômico é determinante em última instância? O que ele está dizendo, na verdade, é que o mundo que nós vivemos tem a cara da forma como nós nos organizamos para sobreviver nesse mundo. E ele introduz um conceito importantíssimo aqui, forças produtivas materiais. Se você voltar ao teu livro, tá? Só um minuto, deixa eu achar o lugar certo aqui. Aqui. Se você voltar o teu livro lá para a página 32, você vai ver que no meio da página, um pouco para baixo, tem uma citação. E essa citação fala exatamente o que são as forças produtivas materiais. Forças produtivas compreendem as fontes de energia, as matérias-primas, as máquinas, e ao examiná-las mais de perto, elas também compreendem, também comportam o conhecimento técnico e científico, a mão de obra, os trabalhadores. As forças produtivas não são apenas materiais, elas são materialmente humanas. Por quê? Porque não adianta eu ter madeira se eu não tiver conhecimento técnico e não tiver pessoa que aplique o conhecimento técnico para transformar a madeira em ripa, a ripa em tábua, a tábua em mesa. Percebem essa dinâmica? Natasha, com certeza. A Natasha pega o ponto essencial. Nós nos humanizamos inseridos em relações de produção. Tá? Nós começamos a atuar sobre as forças produtivas da natureza, e essa é a definição técnica de trabalho. Trabalho é a atuação do homem na transformação das forças materiais de produção, tá? No seio da família. É por isso que nós estamos numa sociedade onde o trabalho está em crise, porque o modelo de trabalho, de relação familiar de produção que havia, está em crise também. Consegue entender como isso vai se aplicando a todas as áreas? Só que na sociedade em que nós vivemos, nós tendemos a acreditar que as forças produtivas, materiais, científico-técnicas e de força de trabalho mesmo, não pertencem à sociedade, mas pertencem, em última instância, a quem? Ao indivíduo. E aí nós passamos para um modo, uma forma de produção, onde o resultado da ação do homem, do conhecimento humano,
sobre as forças produtivas materiais, tem um resultado que não é social, é individual. O nome desse sistema é capitalismo, que é fundado na propriedade privada das forças produtivas. Mas vamos seguir o Marx adiante, tá? A totalidade das relações de produção, ou seja, todas as formas pelas quais os homens se relacionam no processo de produção. Entenda, produção não é produção de mercadoria. Por favor, tenha isso muito claro. Produção é produção da vida social. A gente não pode ter uma leitura economicista de Marx. Na época de Marx, a economia era a ciência da gestão da sociedade. Hoje, a economia é a ciência da gestão da produção fabril. Não é a mesma coisa. Para Marx era muito mais amplo essa questão. Tá? Então, a totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade. Ou seja, o patamar onde a sociedade se alicerça, se sustenta. Tá? A base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas socialmente construídas de consciência. Aqui entram dois outros conceitos. Nós já vimos, basicamente, forças produtivas, relações de produção, e aqui entram mais duas coisinhas: estrutura e superestrutura. Até aqui está claro? Nós estamos trabalhando, Andressa, a citação era na 33, 32, na verdade. Mas nós estamos trabalhando mais na 119. Travou só para a Vera? Suporte nos ajude aqui, por favor. Parece que travou para o povo. Ah, não, acho que é só da Vera, então. Bom, então vamos recapitular rapidinho. Eu estou querendo ir bem devagarzinho, porque quando vocês pegarem isso, vocês pegam tudo do pensamento de Marx. Toda a produção da humanidade, do conceito, da consciência, da percepção de si, para Marx é social e relacional. Isso está claro para vocês? Deem um ok para mim. Ótimo. Se é relacional e social, Marx qualifica essas relações como relações que têm algumas características específicas. Elas são determinadas, necessárias e independentes da vontade individual. Ou seja, o indivíduo, quando se toma consciência social, ele é determinado por estas relações. Isso está claro para vocês? Dá outro ok para mim. Beleza. Marx chama essas relações determinadas, necessárias e independentes da vontade individual de relações de produção. E essas relações de produção têm a sua aparência mais clara, você pode compreendê-las de maneira mais clara nas relações de trabalho. Lembra a Idade Média?
Na Idade Média, o camponês, ele tinha que plantar, tinha que colher, mas daquilo que ele colhia e plantava, uma parte era apropriada pelo senhor feudal, outra parte pela igreja, outra parte pelo rei, e o que sobrava para ele, mal e mal, dava para ele sobreviver. A forma de um camponês produzir a sua vida na Idade Média é muito diferente da forma de um agricultor produzir a sua vida hoje no sistema capitalista. Tá? Ele não trabalha compulsoriamente, embora o Estado ainda tenha impostos e essas coisas, mas ele trabalha numa outra perspectiva. A terra é dele, a máquina é dele, e o resultado da colheita é dele. É claro que o Estado fica com uma parte como imposto, mas a grande diferença é que entre o camponês medieval e um pequeno produtor, um pequeno agricultor familiar hoje, é que um tem a propriedade da terra e o outro não tem. Então são relações de produção diferentes. Uma relação é a relação feudal e outra relação é a relação capitalista. Tá ok isso? Só bata um ok lá para mim. Ok, vamos adiante então. Agora, essas relações correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O que são forças produtivas materiais? Grosso modo, aí nós voltamos lá para 32, grosso modo, forças produtivas materiais são a terra, as matérias-primas produzidas pela terra, a ciência e a tecnologia e o trabalho, o homem. Então nós temos forças produtivas materiais de 3 níveis. Nível material, nível científico e nível humano. 3 níveis. Que se organizam em determinadas relações que geram as formas pelas quais a sociedade sobrevive. E isso vai desde a plantação de batatinha até o desenvolvimento de cerâmicas refratárias de última geração por acadêmicos que vão servir para a viagem espacial. Todas elas fazem parte de um mesmo conjunto de relações de produção que organiza o uso das forças produtivas. Na nossa sociedade, o desenvolvimento das forças produtivas materiais está num ponto aonde a propriedade das forças produtivas, para o grosso da sociedade, é privada. E você pode notar isso não apenas no trabalho. O nosso inconsciente é marcado pela propriedade privada. Tudo. Alguém de vocês tem um cachorro? Eu tenho 3. Mas não são cachorros, são as minhas cachorras. Percebe? Elas são a minha propriedade. Ele pode estar dormindo, Vera, mas é teu. Percebe? Eu já vou entrar, isso diz tanto a Elaine quanto a Natasha, eu já vou entrar na distinção entre trabalho intelectual e braçal. Os dois são forças produtivas. O uso dos dois é que é diferente. Amanda, se você tem gato, é o teu gato.
Se vocês têm namorado, namorada, rolo, cacho, ficante, crush, eu não consigo dominar, isso muda tão rápido que a gente não consegue dominar, né? Mas se vocês têm qualquer um dessas coisas, é meu. Meu crush, meu rolo, meu ficante, meu sei lá o quê. E a coisa é tão interessante que quando a tua relação com esse ser, crush, ficante, rolo ou o que quer que seja, se aprofunda e você constrói um grau de intimidade que significa a partilha do espaço, isso vale para o gato também, que não é animal, Amanda. É bem desse que eu estou falando. Quando você e teu gato não animal conseguem se rolar na mesma cama e constrói um espaço comum aos dois, e nós chamamos esse espaço de intimidade, a maneira mais usual até hoje de você chamar o outro nessa relação é uma designação de origem econômica. Você olha para a figura e diz, meu bem. Resta saber se é bem de produção, bem de consumo ou bem de quê. Mas é bem. É algo que eu possuo. Se você vai na declaração do imposto, ai meu Deus, está na hora de fazer o imposto. Se você vai para o imposto de renda, está lá, relação de bens. E daí a gente olha para o bicho, meu bem. Olha para o fulano, para a fulana, meu bem. Já pararam para pensar nisso? Como de repente a relação interpessoal virou uma bela metáfora do mundo da economia? Já viram quando uma pessoa morre? O desespero da viúva ou do viúvo. Por que que Deus levou? Por que que tirou de mim? Por que que Deus roubou de... Epa! Como roubou de mim? Percebem? Mas a gente olha como se fosse propriedade privada. Nossa! Carlos, eu estou defendendo a tese de que as relações de produção, elas não estão apenas no aparelho produtivo formal, industrial, comercial ou de serviços. Elas estão envolvidas no nosso cotidiano de vida, aonde nós nos definimos em relação àqueles que, paradoxalmente, nós dizemos que amamos como se fôssemos proprietários deles. É meu bem, meu amor, minha querida, minha flor, minha neguinha não dá para dizer mais, porque é minha afrodescendentezinha querida, percebe? É meu, é meu, é meu, é meu. Há um estudo de um linguista que coloca que na sociedade contemporânea as palavras mais usadas são os pronomes possessivos e suas derivações. Não patrimonialização, Leandro. O conceito de patrimonialização é diferente. Patrimonialização é um conceito brilhante do Raimundo Faoro que explica a corrupção no Brasil. Que é você pegar a coisa pública, a estrutura que deveria ser de todos e usar em proveito próprio. Você entendeu? Não é posse também, Amanda, é propriedade mesmo. Não dá para a gente usar uma expressão edulcorada, adocicada. Não, é propriedade mesmo. É minha mulher, meu marido, é meu. É por isso que traição é um crime horroroso. Não é mais crime, mas é horroroso. Porque estão mexendo com o que é meu. Não sei se já pararam para pensar nessa perspectiva. É meu, é minha mulher. Como é que esse cara vem e dá em cima da minha mulher? E isso era tão forte que até pouco tempo atrás, os chamados crimes de honra
Era lícito ao marido matar o cara que é um troço maluco. A mulher o traía e ele matava o cara. E a mulher junto, tudo bem. Mas era porque era minha propriedade. Isso é apenas, eu estou usando isso porque é uma coisa completamente diferente de trabalhar no escritório. Mas o princípio relacional ainda é o mesmo, se funda na propriedade privada. E vocês notaram que a defesa da propriedade privada, de todas, maior que a da vida, hein? Vejam bem o que eu estou dizendo, maior que a da vida, é a defesa mais apaixonada na sociedade em que nós vivemos. Eu também acho, Vera, que os casais estão matando, mas sabe por quê? Porque isso foi tão radicalizado na sociedade contemporânea que a única propriedade a ser preservada hoje no mundo já não é mais a propriedade coletiva, é a propriedade de si próprio. E daí o indivíduo não consegue ver o outro relacionalmente. Nós estamos num estágio que Marx anunciaria como estágio de crise do sistema capitalista, porque as relações de propriedade do capitalismo estão esgarçando. Nós, ao mesmo tempo, somos donos de tudo e não somos donos de nada. Queridos, eu sei que alguns de vocês estão passando por um momento de travamento. Aqui em Ponta Grossa está chovendo canivete. Então pode ser que seja por conta disso. Como essa web vai estar gravada, os que tiverem com alguma dificuldade, por favor, recordem a web depois, amanhã, depois, quando o CPD aqui botar a web no ar, o estúdio aqui botar a web no ar, e daí vai estar bem claro. Vamos tentar ir levando assim, para ver se a gente chega até o fim. Então, está claro para vocês, me deem o ok, a dimensão dessas relações de produção que atuam sobre as forças produtivas, elas são gerais, são amplas, tá? A totalidade disso é a estrutura da sociedade. Claro. Porque essas relações ordenam o comportamento de nós todos. São essas relações que estruturam o fato de eu não poder, eu estou suando cada vez mais, mas não poder dar aula sem camisa aqui para vocês. E que mais tarde vamos se transformar naquilo que foi perguntado há pouco, na superestrutura da sociedade, onde eu vou chegar já já. Nós estamos em estrutura ainda. Tá? Então, essa é a base concreta sobre a qual, segundo Marx, é como se fosse, pensa uma casa, você vai lá, constrói os 4 alicerces, bota as vigas, bota o assoalho, levanta as paredes e em cima você põe o telhado. Não é mais ou menos assim uma casa? As relações de produção são a base concreta sobre a qual se eleva o telhado, que nós chamamos de super. E super não é superior, é acima, tá? Uma estrutura acima das relações de produção e que se define a partir dessas relações. Você percebe? Se nós chegamos... As relações de produção é a vivência material. Material não no sentido, não, porque não tem espírito. Não, pode ter espiritualidade, mas é uma espiritualidade concreta. Pode ter afetividades, mas são afetividades concretas. E sobre elas, nós erguemos
um conjunto de regras que Marx chama de superestrutura. Qual é a característica dessa superestrutura? Normalmente ela tem dois aspectos. Ela é jurídica e é política. E ela é claramente, tanto jurídico quanto político, são claramente dependentes das relações materiais, concretas de produção. Nós convencionamos, eu acho que muito por uma questão na cultura cristã ocidental, por uma questão de culpa em relação ao pecado original, ou o que quer que seja, que nós devemos cobrir o corpo quando estamos em ambientes sociais. Isso é aceito. Ou pelo menos cobrir as partes ligadas à reprodução, a genitália e, no caso das mulheres, na maioria dos casos, os seios. Tá? Isso é um costume. Só que com o passar do tempo, esse costume virou uma lei que pune quem não pratica esse costume. Se alguém aparece com a genitália desnuda em um ambiente social, ele pode ser acusado de atentado ao pudor, crime prescrito no Código Penal. Qual foi o crime do cara? Não estava pelado no meio da praça. Percebe? Mas por que é crime? Porque uma superestrutura jurídica consolidou as relações de produção materiais numa lei. Isso está claro para vocês? Dá um ok para mim se tiver. E olhe que esse crime de atentado ao pudor, ele tem agravantes. Se por acaso for um homem que está nu na praça, e esse homem estiver em estado de ereção, a tipificação do crime muda. Passa a ser um crime de atentado violento ao pudor. Ele pode não ter encostado em ninguém. Pode não ter estuprado ninguém. O simples fato dele estar em ereção no meio da praça sexualiza o seu crime e o transforma em atentado violento ao pudor. Notaram? O Código Penal, ele nada mais faz do que consolidar, cristalizar. Para Marx é imobilizar as práticas que vêm das relações concretas, materiais que nós estabelecemos. Gente, eu estou muito incomodado com essas coisas que estão travando, mas nós estamos indo, caminhando, eu vou chegar até a revolução só, não vai dar para ir adiante. Então, ouçam depois a verb no espaço que vocês não estão conseguindo ler. Eu lamento muito que esteja acontecendo isso, mas a gente vai ter que ir tocando. Lamentavelmente, as nossas relações de produção tecnológica dependem de um papel de produção de quem é proprietário dela, que é o governo do Estado. O governo do Estado não investe em ampliação, em aumento de banda, em aumento de capacidade da rede, e daí nós ficamos desse jeito. Mas Marx vai adiante daí ali, tá? E aí Marx diz a coisa mais interessante. O modo de produção da vida material, ou seja, as relações concretas que nós estabelecemos, condiciona o processo da vida social, política e intelectual.
Não é a consciência do... E aí Marx tinha frases de efeito, e essa é uma das mais brilhantes dele. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, como dizia Hegel. Mas é o seu ser social que determina a sua consciência. Ou seja, não sou eu que crio a sociedade. Eu sou criatura da sociedade na qual eu estou. E aí Marx mostra toda a configuração que é a base do raciocínio dele. E a partir daí, e agora prestem muita atenção, porque aí começa a resposta à questão da VEB da unidade 2, o que Marx começa a dizer? Em certa etapa do seu desenvolvimento, certa, difusa, em uma etapa que ninguém sabe qual é, as forças produtivas entram em contradição com as relações de produção. Ou seja, na verdade não é bem com as relações de produção, é com a expressão superestrutural das relações de produção, que são as relações jurídicas, as relações de propriedade, nos seios das quais a relação de produção havia se produzido até então. O que Marx quer dizer? Chega uma hora que as regras que organizam a vida da sociedade começam a perder eficiência. Aconteceu isso na crise do escravismo para o feudalismo, aconteceu isso na crise do feudalismo para o capitalismo. Um determinado modo de organizar a sociedade começou a não dar mais conta das relações novas que estavam surgindo. Tá? De formas evolutivas das forças produtivas que eram, é claro, o feudalismo era melhor que o escravismo romano. Quando surge o capitalismo era mais... Eu não gosto do termo evolução, mas na época de Marx era impossível não usar esse termo, mas o capitalismo era qualitativamente superior ao feudalismo. Mas de formas evolutivas que eram, essas relações começam a frear a sociedade. Tá? E aí abre-se uma época de revolução social. Porque começa a haver na base da sociedade uma transformação mais ou menos lenta ou rápida que vai abalando toda a superestrutura que legitima apenas um modo de organização, um modo de relação das forças produtivas. Quando se consideram essas transformações, é sempre bem lembrar que elas ocorrem em dois campos. No campo das relações de produção da vida, tá? E nas formas jurídicas que organizam a reprodução da vida. No último século, o século entrou com adultério sendo crime punível de prisão. Hoje, adultério não é nem mais contravenção no Código Penal, porque a forma das relações interpessoais transformou o adultério numa coisa menor, porque a sociedade está aberta hoje para organizações familiares plurais e não apenas sobre a determinação da família nuclear patriarcal. O censo de 2010
eu acho que o de 20 vai ser pior, mas o de 2010 mostra que praticamente metade das famílias brasileiras são mono ou pluriparentais. O que quer dizer isso? Metade das famílias não é papai, mamãe e 2 filhinhos, um cachorro. Metade da família é filho com mãe, é a mãe como cabeça do lar, são avós como cabeça do lar, são primos. Quer dizer, a sociedade se pulverizou tanto que o modelo tradicional de família se foi. Desculpa, querida, qual frase você quer que eu repita? Márcia. Eu falei tantas frases que eu não consigo saber qual frase você quer que eu repita. Me dê um pedacinho dela ou qualquer coisa que eu repito para você. Ah, do Marx, tá. O que Marx diz é que as forças produtivas vão se desenvolvendo, ou seja, desenvolver, gente, não é progresso. Marx não usa o conceito de progresso, tirem isso da cabeça. Se desenvolver é se transformar. Tá? Então, o mundo vai mudando e chega uma hora que a lei, que a política já não dão conta do mundo. Hoje não existe mais padrão de família, Amanda. Hoje a família, metade das famílias não é mais monoparental. As últimas amostragens por domicílio estão mostrando que hoje no Brasil há mais divórcios que casamentos. Você sabe o que quer dizer isso? Para e pensa um pouco. Hoje no Brasil há mais divórcios que casamentos. O número de uniões estáveis e consensuais, que não são casamentos, mas, sabe, está explodindo. A frase do Marx, Amanda, que eu acho que nós estamos tratando é a transformação que se produziu na base econômica transtorna, abala, mais ou menos lenta ou rapidamente, toda a colossal superestrutura. Era essa frase que nós estamos trabalhando. E eu estou dizendo que é o seguinte, hoje, a organização, vamos pegar num caso, nós estamos falando de família, então vamos pegar nesse caso, hoje a organização do trabalho teve que impor a mudança do paradigma familiar. Até a Revolução Industrial, e depois a confirmação disso foi no esforço da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, já no século XX, a configuração da família nuclear patriarcal era a seguinte, o pai ia para o trabalho, a mulher ficava, o marido ia para o trabalho, a mulher ficava em casa cuidando das crianças. Não é esse o modelo? Ainda é o modelo de muita gente. Só que com a Revolução Industrial e principalmente com o esforço de guerra, quando os homens já não estavam mais indo para o trabalho, mas estavam no campo de batalha, lutando, quem é que foi para a fábrica? A mulher. E aí se construiu todo um conjunto de estruturas para cuidar dos filhos enquanto a mulher está na fábrica e o homem está guerreando. É nesse contexto que surgem creches, que surgem jardim de infância, que começam as propostas de escola integral, que se você notar com cuidado, são todas propostas que dizem nós cuidamos do seu filho enquanto você está trabalhando. Notou? Mas daí acaba a guerra. Só que a mulher que foi para a fábrica, que de repente se descobriu capaz de ser gerente de seção, chefe de seção, diretora da fábrica, o cara que a empregava descobriu que podia pagar menos para ela para fazer o mesmo trabalho do marido que estava lutando.
E quando o marido volta? Daí, não. Então vamos voltar a pagar o que a gente pagava antes com o marido e mandar a mulher de volta para casa? Negativo. O pós-guerra gerou um rebaixamento salarial que obrigou o quê? Isso em todas as áreas, viu? Não é só na fábrica. Eu estou usando fábrica como exemplo. Que obrigou o quê? O marido já não ganhava mais o suficiente para manter a esposa e os 2 filhos em casa. O que foi necessário? Usar aquela estrutura que o Estado tinha construído na época da guerra, de creche, e pôr a mulher de vez no mundo do trabalho. Esse é o processo de emancipação feminina. E no momento que a mulher vai para o mundo do trabalho, ela sofre um segundo baque. Ela entra trabalhando na mesma fábrica, talvez operando uma máquina igual à do marido, mas ganhando menos que o marido. E ainda é responsável pela dupla jornada, ou seja, tem que cuidar da casa, tem que lavar a roupa, tem que manter a casa limpa, tem que fazer a comida, tem que levar as crianças na escola. Bom, vocês mulheres sabem do que eu estou falando, porque esse processo está em curso ainda. Ele não está resolvido. Mas uma coisa já está resolvida. É quase impossível, a não ser em estamentos de classe média e alta, mas vamos falar da grande massa populacional, é quase impossível numa família sustentar a casa apenas com o trabalho de um dos cônjuges. Não é só a tua não, Natasha, é a vida de todo mundo, sabe? É bem isso, Vera. Agora, você entende? A grande questão é como é que isso veio a ser. E se criou toda uma justificativa superestrutural da emancipação da mulher como elemento que possibilite ela aceitar naturalmente a sua saída do espaço doméstico para a sua entrada no mundo do trabalho. Qual foi o elemento que criou e naturalizou essa saída? A sociedade de consumo, onde as possibilidades de consumo são inacessíveis de qualquer modo, mas são muito mais inacessíveis se é apenas um dos cônjuges trabalharem. A sociedade de consumo cria 2 coisas na contemporaneidade. Primeira coisa, ela cria uma quantidade ilimitada de possibilidades de consumo. Nós nunca vamos poder consumir tudo que a gente quer. E a segunda coisa, derivada da primeira, como eu não posso consumir tudo, ela cria o desconforto pela obsolescência. Você que não sabe o que é desconforto pela obsolescência, pensa quantas vezes você trocou de celular nos últimos 5 anos. Daí você vai entender o que é. A gente tem que ter o último iPhone 10 que custa 7 conto e papapá. Não vai usar 10% do iPhone 10. Mas se eu não tiver o iPhone 10, eu morro. Não é assim? E daí se toca todo mundo a trabalhar feito um louco para comprar o iPhone 10. Tadinho de nós todos, porque daqui a 1 ano e pouco sai o iPhone 11. No outro iPhone 12. Não é exagerado, velho, é estruturante. A gente às vezes diz, não, isso é exagero, mas é estruturante. Gente, tem coisa mais gostosa que cheiro de carro novo? Parece um argumento idiota, não parece? Já usaram para mim, para trocar de carro, esse argumento. Ah, você vai ter um carro novo com aquele cheirinho de... Cara, que mané cheiro? Eu quero que carro me leve, não que cheire.
Mas daí o cheiro de carro novo virou um fetiche. Não é racional. Mas você notou o que está acontecendo? As relações estão saindo da produção social e estão se pautando na produção individual. Então, queridos, a nossa atividade da unidade 2, que é quais são os fatores da revolução para Marx, ela se responde claramente no confronto entre as relações de produção estabelecidas e o desenvolvimento das forças produtivas. Fala o que é um, o que é outro, e como se dá o confronto, está aí no texto. Texto desse tamanho, vocês respondem a avaliação que estava apavorando todo mundo. O que Marx diz depois de designar esse processo revolucionário? Ele diz que ele olhou para o passado e ao longo da história, tá? Ele acabou detectando um conjunto de momentos que configuraram modos ou maneiras de produzir a vida material. Modo e maneira são sinônimos aqui. Então, quando ele diz a teoria dos modos de produção, meu Deus, ai. Não, as maneiras das pessoas organizarem a sua vida. E daí ele começa dizendo, tá? Lá no finzinho do texto, tá? Que em grandes traços podem, dentre outros, serem designados o modo de produção asiático, que era hegemônico na Índia e na China, tá? O modo de produção antigo, Grécia e Roma, que era uma sociedade fundada no escravismo, o modo de produção feudal e o modo de produção burguês moderno. Tá claro até aqui esse negócio do Marx? Dá um ok para mim, se tiver. Então me diga uma coisa. O que incomoda tanto em Marx? Sério, para pensar um pouco. Sabe o que incomoda em Marx? É que a teoria de Marx não termina no capitalismo. Ela diz que do mesmo modo que o modo de produção asiático acabou, do mesmo modo que o modo de produção escravista antigo acabou, do mesmo modo que o modo de produção feudal acabou, o capitalismo vai acabar, seu Valdemar. Entenderam? O grande fantasma do marxismo é esse. É denunciar metodológica e cientificamente, pela via dos conceitos de modos de produção, que um dia, não se sabe quando, está longe esse dia, não sei, não é amanhã cedo, sabe? Revolução é um processo, às vezes, milenar, tá? Mas um dia o capitalismo acaba. O que vem depois? É aí que eu acho que Marx pisou na bola. Ele olhando o mundo dele, eu também, é a pergunta de $1 milhão, era, o que vem depois? Marx achava que era o comunismo, que haveria uma transição socialista, a ditadura do proletariado, e depois vem o comunismo. Só que quando a gente fala em comunismo, a gente pensa na União Soviética, pensa na China, pensa em Cuba, que eram sociedades de capitalismo de Estado, todas elas. Quando você vai ver a definição de comunismo em Marx, é uma sociedade onde todos teriam tudo em comum. Marx faz uma definição de comunismo quase poética. Ele diz que é uma sociedade onde o homem pode pescar de manhã, trabalhar à tarde e ir a um concerto à noite. É o sonho de mundo de todos nós. O grande problema é que alguns leitores equivocados de Marx tentaram reduzir a revolução
Só um minuto. Desculpem. Tentaram reduzir a revolução, que é um processo social, a um processo político. E é por isso que nenhuma das revoluções ditas comunistas deu certo. Porque elas mudaram a política, mas não mudaram a sociedade. É utópico hoje, mas para pensar um pouquinho, Elaine. Pensa a cabeça de um camponês medieval no ano 1000. Se a gente contasse a sociedade de hoje para ele, o que ele ia achar? Utópico, né? Se você chegasse para um escravo romano e dissesse, pô, vai ter um dia em que você vai poder ser dono da terra, você vai empregar e que você vai receber dinheiro pelo teu trabalho. O que ele ia achar? Utópico, né? Assim como nós achamos utópico uma sociedade que junte. Vocês notaram o que Marx fez? Ele faz uma tipologia que junte trabalho, diversão e arte. Os Titãs têm uma música sobre isso, lembra? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Utópico, hoje. Daqui a não sei quanto, pode ser que não seja mais. Pode ser que venha um dia em que a utopia de hoje seja a realidade e o que os professores de história daquele dia olhem lá no século XX, o povo achava que sair daquela sociedade capitalista era utópico. Quá, 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 quá. Entende? Pode. Porque Marx não mata uma coisa que o capitalismo insiste em matar. Porque a sobrevivência do capitalismo só se efetiva pela morte do sonho. E a teoria de Marx permite que o sonho fique aberto. Lenin, que é o primeiro intérprete de Marx, não é talvez o mais brilhante, mas é o primeiro intérprete de Marx que tenta aplicar as ideias de Marx. Lenin dizia que é preciso sonhar, mas com a condição de lutar para fazer do nosso sonho a realidade. Porque mesmo que nós não consigamos fazer do sonho a realidade, se nós lutarmos por ele, ele sempre estará vivo e mais próximo de nós. Hoje, nós vivemos num país onde as experiências dos capitalismos de Estado, do socialismo real, todas não deram certo, e que, coincidentemente, olhem para a TV, olhem para o rádio, as pessoas estão num antimarxismo feroz, já notaram? Um anticomunismo num mundo que não tem mais comunistas. Vocês nunca pararam para pensar por que está acontecendo isso? Ou vocês acham mesmo que ainda tem gente que quer levar o Brasil para ser um país como a União Soviética, como Cuba? Não, isso não está na pauta. Mas daí chamam de comunista para dizer que não há mais espaço por sonho. Marx é um pensador datado. Ele é um excelente pensador, tem um ferramental brilhante de análise do mundo em que nós vivemos, senão alguns conceitos de Marx, classe social, são conceitos que já são de senso comum. Capitalismo é um conceito de senso comum. É claro que Marx é um cara datado. Ele tinha os limites da época onde ele viveu, das experiências, das relações que ele tinha para pensar o mundo. Marx nunca pensou a tecnologia como ela existe hoje. Era impossível na metade do século XIX. Marx nunca pensou
a sofisticação da economia globalizada, porque no século XIX a Inglaterra dominava a economia do mundo inteiro. Olha, Vera, eu acho que não. O PT nunca foi um partido comunista. O PT foi um partido de trabalhadores. O nome já descarta a possibilidade de comunista. Quando o PT foi criado, eu sou fundador do PT no Paraná, depois me afastei do PT, fiquei quase 20 anos afastado e estou voltando para o PT agora. Quando o PT foi criado, ele foi criado de uma aliança entre trabalhadores, sindicalistas, principalmente do ABC em São Paulo, o grupo do Lula, um grupo muito forte ligado às antigas SEBs, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e as pastorais da Igreja Católica, a Pastoral da Terra, a Pastoral Operária, e um terceiro núcleo, um grupo de intelectuais, ou seja, pessoas ligadas à universidade. Esses três grupos são o que estrutura o PT até hoje. E o PT tem um problema, eu sou contra personalizar a política, porque a política é relacional. O PT não é o Lula. O Lula é talvez a melhor expressão didática do PT, mas o PT não é o Lula. Tá? E o grande problema do PT foi que pela primeira vez na história do Brasil, mesmo os partidos comunistas tinham dificuldades de olhar a história e a sociedade de baixo para cima, porque a Terceira Internacional, que norteava a ação dos partidos comunistas, diziam que eles deviam fazer alianças com as burguesias nacionais progressistas. O PT não surge como um partido comunista. A maioria dos pensadores, há socialistas no PT, há marxistas no PT, há. Mas há também não marxistas. Eu não sou marxista e estou no PT. O que há é um comprometimento em realizar não o que Marx prega, mas o que a economia liberal prega, uma sociedade democrática. Vocês já ouviram alguma vez o PT ir além da tese da democracia? Agora, o que é democracia? É um sistema onde os seres humanos que habitam uma sociedade devem estabelecer relações igualitárias. Num país que é uma colônia de exploração, como o Brasil, que teve 4/5 da sua história debaixo de um sistema formal de escravidão, como o Brasil, que teve apenas um duodécimo da sua história, é esse o termo, um duodécimo da sua história de democracia. Conquistar a democracia é um ato revolucionário. E para aqueles que não têm interesse em que a democracia ocorra, esse ato revolucionário é coisa de comunista, de socialista, de decisista. Eu ficaria muito feliz se nós tivéssemos uma boa democracia burguesa no Brasil, hoje. Daí para frente, a gente podia pensar o que fazer. Mas enquanto a gente tiver 14 milhões de desempregados, enquanto nós tivermos retornado para o mapa da fome, enquanto as pessoas tiverem, e isso está sendo cada dia mais triste, revirando caçamba de lixo para catar comida para os filhos, vai ser necessário um partido como o PT. Pode ser até que o PT acabe. Não é o partido, é a proposta. O PT, num determinado momento, se deixou enredar nas teias da política burguesa e não percebeu que aquela festa não era dele. Lembra o Cazuza? Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. O PT entrou nessa festa. E como todo bom penetra, está sendo chutado para fora
para fora dela. O que não se pode perder, independente se você é petista ou não é petista? O PT é um partido que não perdeu o sonho. Porque se você se conforma com a realidade, você faz parte do retrocesso que tenta frear o desenvolvimento das forças produtivas. Mas essas relações não são definidas por nós. As forças produtivas vão avançar, a gente goste ou a gente não goste. Eu espero que o que eu falei para vocês hoje não seja contaminado pelo fato de eu não ser marxista e de eu ser petista. Eu tenho 30 anos de curso superior, minha sala de aula nunca foi palanque. Eu só digo uma coisa, a importância de Marx é o material que ele dá para a gente analisar a sociedade. E mais que isso, o fato de que o sonho não acaba com Marx. Quando caiu o Muro de Berlim, que foi o simbólico do fim do comunismo, sabe? Quando caiu o Muro de Berlim, teve um nipo-americano, Francis Fukuyama, que escreveu um livro chamado O Fim da História, porque ali acabava o comunismo e o capitalismo iria soberano para sempre. Passaram-se nem 20 anos, não, nem 30 anos, e o capitalismo nunca esteve tão em crise quanto está hoje. Teve 2 grandes crises estruturais nesse tempo, e hoje está esfacelado pelo mundo inteiro. A tal ponto que está tendo que recorrer à negação de si mesmo, a negação da democracia, a negação do império da lei, a negação da valorização da vida, que são elementos capitalistas, para poder sobreviver. Porque se não é isso, você nunca vai conseguir entender como é que uma candidatura de extrema direita, como nós temos aqui no Brasil, como o Trump nos Estados Unidos, conseguem se sustentar. Eu acho que o marxismo nos dá a grande lição de viver a utopia. A utopia não quer dizer a impossibilidade de um lugar, quer dizer apenas um lugar que ainda não é. Mas quem disse que não pode vir a ser? Na época feudal, o capitalismo era utópico, e hoje é um mundo concreto. Deus sabe o que vai ser daqui um tempo. Mas hoje, cabe o quê? Lutar para que a utopia vire realidade. Quando teve as revoltas estudantis, em maio de 68, na França, eles pichavam os muros. Teve uma pichação que, para mim, é a melhor tradução da contemporaneidade, que diz: sejamos realistas, lutemos pelo impossível. Alguma dúvida, queridos? Nenhuma dúvida? Ficou tudo claro para responder Estava todo mundo meio apavorado? Ficou tudo clarinho para responder à avaliação da unidade 2? Então, na terça-feira que vem, dia 20, nós teremos a VEB da unidade 3, tá? Terça-feira que vem, dia 20, nós teremos a VEB da unidade 3. Quando eu falei no começo, haviam poucos de vocês ainda na sala, então eu quero novamente me desculpar. Diz a lenda que o raio não cai 2 vezes sobre o mesmo lugar, mas na minha vida, nessas semanas, caiu. Na semana passada, eu tive, de sexta para sábado, uma hemorragia gástrica aguda e tive que ser internado e ficar 3 dias fora de circulação, tomando sangue, porque eu perdi muito sangue. Eu tive que repor quase 2 litros e tanto de sangue. E quando eu saí do hospital às 5 da tarde da terça-feira, eu não tinha a menor condição de dar a VEB para vocês, e me perdoem,
Daí eu marquei para ontem. Ontem uma pessoa muito querida faleceu, e ela era de uma família onde as pessoas, quando eu soube, fui lá, eu sou pastor também, além de professor, e as pessoas estavam completamente... Você sabe o impacto que uma morte inesperada causa, né? Daí eu tive que fazer aquelas coisas maravilhosas que todo mundo ama fazer, liberar corpo no hospital, ver funerária, etc. Eu não tive como não fazer isso, e fiz confiando que vocês compreenderiam e que eu poderia me justificar hoje. Então a VEB de ontem, que foi perdida, eu vou ministrá-la na terça-feira que vem, e nós nivelamos tudo certinho e o curso não é prejudicado, tá ok? Muito obrigado, queridos, pela atenção de vocês. Eu estou muito feliz com a turma de vocês, as nossas aulas estão melhorando. Eu vou dar uma olhada. Helen, se está dando essa confusão, entra em contato com a tua tutora e pede para ela me mandar especificamente, porque parece que está tudo certinho, sabe? Olha lá e fala com a tua tutora. A VEB está sendo gravada. Sabe o que acontece? Isso aqui é da RNP. A RNP é uma empresa do governo, ela grava lá e depois ela libera a gravação para cá. Então tem um tempinho entre o que ela grava, o que ela libera, e o tempo do CPD botar na aba. Mas fiquem olhando a aba VEB da disciplina, que logo, acho que até segunda, terça-feira está lá, tá ok? E eu lamento que foi meio cortado para alguns de vocês. A gente tem que considerar que hoje as condições climáticas estão excepcionalmente ruins, e a tecnologia nem sempre consegue cuidar disso. Caso haja realmente algum problema com as datas, falem com os tutores para eles passarem para mim, tá? Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês, e até terça. Está sendo muito bom trabalhar com vocês. Tchau.